questão 2, sobre extração de métodos, ela é verdadeira, porque, de fato, métodos, eles, por exemplo, quando eles vão ficando longos, eles geralmente ficam difíceis de ser compreendidos. Então, você tem uma grande motivação mesmo de realmente quebrar esse método em métodos menores, em partes menores, para definir melhor o que cada método faz, porque idealmente um método só deve fazer uma única coisa no sistema. Quando o método começa a fazer muita coisa mesmo, e coisas diferentes, de duas uma, ou você quebra esse método em métodos menores, né, para ficar mais claro para outra pessoa quando for ler o seu código, ou às vezes esse método pode até virar uma classe, dependendo, né? Então, do tanto de coisas que ele assumiu, do tanto de responsabilidades que ele assumiu. Então, extração de métodos é um dos refactors mais comuns mesmo que existem e que tem um maior número de motivação. Vamos lá para a questão 3, né? Fala sobre inline de métodos. Diz lá que é uma operação mais frequente do que sua operação oposta, que é a extração de métodos. Vocês acham que o que é mais frequente? Qual é o tipo de refactor que vocês imaginam que é mais frequente, hein? Isso aí talvez é um pouco mais difícil de saber. Vocês acham que é mais fácil ter isso de quebrar o método em métodos menores, ou seja, fazer o extract method, essa é a refatoração, ou juntar métodos, né? Juntar linhas de código, ou às vezes, a partir de 2 métodos, você criar um maior. Um inline seria juntar métodos, né? O que vocês acham que é mais comum, né, quando se fala em software? Quebrar um método grande em métodos menores ou juntar 2 métodos pequenos em um método maior? Que seria um inline método. De fato, é quebrar, né? Fazer a extração de método é mais comum. Não que você não possa fazer um inline method dependendo da sua necessidade, mas é mais comum você quebrar um método grande em métodos menores, que são partes que ficam mais fáceis de ser compreendidas, né? Na questão 4, ele fala de outras refatorações, que é esse pull-up method e push-down method, né? Isso eu acho que eu não comentei tanto na videoaula. Aí ele fala lá, isso aí são casos particulares de movimentação de métodos que ocorre ao longo de uma hierarquia de herança. O que vocês acham? Isso é verdade ou isso é falso? Isso aí, como eu não falei, então deixa eu falar um pouco, porque realmente eu não comentei disso na videoaula. Bom, esse negócio de pull-up method, push-down method, nada mais é do que o seguinte, imagina, vocês já viram aí o conceito de herança, né? Quando você tem a subclasse e a superclasse. Bom, no conceito de herança, as subclasses, elas são classes mais específicas, né? E enquanto as superclasses são as classes mais genéricas da sua aplicação. Então, por exemplo, a gente pode ter uma superclasse funcionário e na subclasse a gente pode ter o gerente da loja, o vendedor, né? Que herdam de funcionário, ou seja, tanto o gerente da loja quanto o vendedor são subclasses da superclasse, por exemplo, funcionário, né? Então, isso seria um exemplo aí particular de uma herança, né? E aí, o que seria o push-down method? É você pegar o método que está lá na superclasse e descer ele para a subclasse, né? Por isso que é push-down, né? Então, esse down aqui é justamente descer o método. Então, você tira ele lá da superclasse e desce ele para a subclasse. Já o pull-up method é o movimento oposto, né? Você sobe o método, você tira ele da subclasse e movimenta ele para a superclasse. Por que às vezes você faz isso? Vai depender da sua hierarquia de herança, né? Que aí você vai ver, isso aqui
esse método aqui é mais adequado, ele está na superclasse porque ele é um método genérico, né? Então, por exemplo, calcular salário de um funcionário poderia ficar na superclasse, né? Ao invés da subclasse, porque todo funcionário, você no final das contas, você tem que calcular o salário dele, não é? Então, é um exemplo disso. Bom, agora o push, então são movimentações de métodos. Você ou subir ele para superclasse ou descer ele, né, para subclasse. É uma movimentação do método. Tá, agora vamos na questão 5 aí, né? Sobre refatorações, né? Então, são exemplos de refactorings. Aí ele diz lá, extração de métodos, inline de métodos, e melhoria do desempenho de um método. Bom, o que vocês acham sobre sobre esses exemplos de refatorações? Vocês acham que todos esses três que ele citou aí, são exemplos de fato de refatorações? Bom, isso aí, pessoal, até tem um peguinho aí, é falso, tá? Porque assim, a extração de método, de fato, é um exemplo de refatoração. Você tem um método grande, um método longo, né? O long method lá, o BEDSMEL, e aí ele está fazendo, aquele método, ele está confuso porque ele está fazendo muita coisa. Então você extrai o método, ok? É um exemplo de refatoração. O inline de método seria você, às vezes, falar, nossa, mas esse método desse aqui está fazendo a mesma coisa, por que não colocar isso aqui num único método e juntar? Também é uma refatoração. Agora, a melhoria do desempenho de um método, isso não é refatoração, porque refatoração de código não envolve você mexer nesses aspectos de qualidade, aspectos, vamos dizer assim, requisitos não funcionais do software, tipo desempenho, confiabilidade, segurança, entendeu? E então, assim, quando você faz uma refatoração, o seu objetivo é melhorar a legibilidade e o entendimento daquele código, mas sem mudar o comportamento observável do mesmo. Isso é a definição de refatoração. O seu código, antes da refatoração e depois da refatoração, ele vai continuar funcionando da mesma forma, né? Então, agora, melhoria do desempenho de um método seria você às vezes tem que mudar até o algoritmo que você está usando. Então, tirar gargalo, você acaba às vezes mudando o comportamento assim das coisas. E aí foge da definição do que é refatoração, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado, porque refatoração não embarca ali todos os requisitos não funcionais, não, do software. Ele é um conceito bem restrito a mudança de código, né, alteração de código com o objetivo de melhorar o entendimento do código, não o desempenho ou a segurança, sabe? Esses requisitos não funcionais. Então, isso é falso. É o peguinha, de fato, essa questãozinha era um pouquinho mais difícil. A questão 6 fala sobre a prática de refactoring. E aí ele fala, essa prática depende da existência de bons testes de unidade. Vocês acham que para você fazer refatoração com segurança, você precisa de bons testes de unidade? Ou seja, você precisa ter uma boa suíte de testes ou não? Ou você consegue refatorar ali tranquilamente sem um sistema sem nenhuma suíte de testes? Isso é verdade, né? Porque o que acontece? Se você não tem teste, você não tem uma boa suíte de teste, você não tem garantia mesmo. Porque você não é até arriscado demais você
tentar refatorar um projeto sem testes, né? É importante que, sim, todo sistema tem uma boa suíte de testes, tenha bons testes de unidade, para você poder saber quais lugares que está precisando refatorar e refatorar com mais segurança. Se você não tem essa suíte de testes, você não tem garantia nenhuma. Então, você está tentando fazer modificações do seu código no escuro. Então, até nesse livro aqui fala um pouco disso, né? Da prática da refatoração. Quer ver? Ó, nessa seção 9.3 sobre a prática de refatoração, tem até esse depoimento aqui desse cara aqui, desse John, não sei como que fala o nome dele, Austerhout, né? E ele fala sobre a importância de testes durante a atividade de refactor, né? Então ele fala, testes, particularmente testes de unidade, desempenham um papel importante no projeto de software, porque eles facilitam essa realização de refactorings. Sem uma suíte de testes, torna-se, né, igual eu estava falando, arriscado realizar essas mudanças estruturais no sistema, né? Então, qual que é a maneira mais fácil, por exemplo, de você encontrar bugs também no sistema? É através dos testes, né, de unidade. Então, quando os desenvolvedores eles se deparam com um sistema que não tem uma suíte de teste, não tem uma boa suíte de testes, eles até tendem a o quê? Reduzir as modificações no código, porque é muito arriscado você sair alterando o código sem testes, né, de unidade. Então, os desenvolvedores acabam restringindo as modificações no código, só aquelas modificações que envolvam correção de bugs ou implementação de novas características, de novas features. E aí isso é muito ruim, né? Um sistema que não tem uma boa suíte de testes, porque aí você não faz tantas refatorações quanto precisava. E aí os erros vão só acumulando erros de projeto e tudo mais. E aí o sistema vai ficando mais complexo, mais difícil de manter. Então, o que a gente tem que tirar dessa lição beleza, refatorações são importantes para entender o código melhor, mas eu preciso também de uma boa suíte de testes para eu ter uma garantia disso. Lembrando, pessoal, que correção de bug não é refatoração, tá? Nem implementação de uma nova feature. Não é refatoração, porque para pensar, correção de bug, você mudou o comportamento do seu software. Então, isso não é refatoração. Adição de uma nova funcionalidade, você também adicionou algo que não existia. Também não é refatoração. É uma implementação de uma nova feature, né? Refatorar, por exemplo, vou dar um exemplo simples de refatoração. Você mudar o nome de uma variável, né? Às vezes a variável, lá na sua classe, ela estava um nome muito genérico. Às vezes estava chamando, por exemplo, X. Aí você vai e coloca que o nome dessa variável vai ser, por exemplo, cor, ou se não, modelo, ou se não, sei lá, você dá um nome mais descritivo para aquela variável. Isso, para quê? Para deixar o código mais fácil de ser entendido, né? Mas uma coisa é a gente manter o código da gente, outra coisa é manter de outra pessoa, ainda mais se essa outra pessoa não se preocupou tanto em dar bons nomes para os atributos da classe, para os métodos da classe. Você mudar o nome de um método também é um exemplo de refatoração. Você não vai alterar o comportamento do método por conta disso, porém, você vai facilitar o entendimento dele, se você dá um bom nome para esse método. Então, beleza. Agora, vamos voltar lá nas nossas questões. Questão 7. Bom, ele fala lá, a maior parte dos refactorings são planejados, isto é, não oportunistas. E aí,
O que vocês acham? Se é verdade ou é falso? Dá um tempo aí para vocês pensarem. Bom, a maior parte dos refactors, isso é falso, como é que chama? Essa questão é falsa. Por quê? Porque até nesse capítulo aqui ele fala um pouco disso também. Ele diz o seguinte, que geralmente os desenvolvedores, eles não planejam os refactorings, né? Eles não pensam assim, vou fazer um refactoring, vou planejar esse refactoring nessa classe, né? Geralmente você imagina um desenvolvedor, o dia a dia dele, né? É um dia a dia agitado, ele tem que implementar novas telas, novos comandos, né? Então, corrigir bugs, né? Então ele não, às vezes ele não tem esse tempo de planejar o refactoring, né? Falar assim, já sei, agora que eu estou mais aqui, como se já implementei tudo que eu precisava, vou ali naquela classe porque eu vou refatorar aquela classe. Pode acontecer? Até pode, né? Pode acontecer do desenvolvedor às vezes tá livre no tempo dele e ele lembrar de uma classe que ele precisa alterar lá, precisa refatorar e ele ir lá e planejar esse refactoring. Tudo bem. Só que as pesquisas mostram que isso é mais raro, que o que é mais comum é o desenvolvedor fazer refactorings oportunistas, ou seja, no momento que às vezes ele ia para corrigir um bug, às vezes num método lá de uma classe, por exemplo, ele vê, a hora que ele vai mexer naquele método, ele fala, não, mas esse método aqui, eu corrigi o bug, mas ele está muito grande. Aí ele aproveita e faz um refactoring, entendeu? Então, mas ele não planejou aquele refactoring, foi meio que oportunista, foi meio que por acaso. Ele foi para corrigir um bug num método de uma classe e percebeu, após corrigir o bug, que aquele método estava muito grande, estava muito complexo e que poderia ser quebrado em métodos menores. Então, esse refactoring, ele é oportunista. Às vezes você vai implementar uma nova feature no sistema. Então, e aí você tem a classe, e aí você está implementando um método naquela classe, e você precisa, e você percebe, opa, por que não eu refatorar? Por que não eu extrair uma subclasse, por exemplo, a partir dessa classe e fazer um refactoring? Então, você entendeu? O refactoring ele é mais por acaso. Mas tá bom, eu vou fingir de ele não é algo planejado. Pode acontecer refactorings planejados, mas eles são mais raros. Você homologar aí? Não, né? Bom, eu falo assim, então já rompeu o vínculo, já não tem mais coisas com a gente. A questão 8 fala o seguinte: ele vai perceber. São exemplos de code smells, classes grandes, métodos longos e features longas. Então, mas eu falo assim, Aline, Caroline, já foram aí. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Então elas vão sair, né, naturalmente, porque eu não vou falar assim, fica à vontade para sair, é chato, né? Então tá, tchau, até mais. Bom, isso daí, pessoal, ele é falso porque também é outro peguinho, né? Assim, o classe grande, de fato, é um code smell que é a tal da God class, né? Que é aquela classe que tem muitos atributos, muitos métodos. Então, assim, a classe grande, ela é quando você tem muitos atributos e muitos métodos nela e às vezes ela faz muita coisa. Então, ela é um code smell. O método longo também é um code smell, porque o método tá longo lá e tá fazendo muita coisa. Então, ele pode ser quebrado em métodos menores. Agora, e a feature longa? Isso daí nem existe como code smell. Existe
Porque implementar feature, né, não é refatoração também. Mas, assim, na verdade, é porque não existe esse features longas. Existe o tal do feature envy, né, que é totalmente diferente desse que ele descreveu aí, que a feature ser longa, né, a implementação da feature ser longa. Isso não tem nada a ver com CodeSmell, não. Agora, aproveitando que eu lembrei do CodeSmell Feature Envy, que eu até mencionei na videoaula, lembra o que é o Feature Envy? É Feature Envy, né, que eles falam? Bom, na verdade, esse CodeSmell é quando uma classe, ela inveja o método que está na outra classe. Então, quando se uma classe ficasse, é esse nome mesmo, ela fica invejando um método que está na outra classe, e esse método deveria estar nela própria, entendeu? Ao invés de estar na outra classe lá, né? Então, ela fica bem por aí mesmo. E aí, quando uma classe fica chamando outro método só da outra classe o tempo todo, aí a pergunta que fica é, por que não pegar esse método e trazer para ela? Já que ela chama muito o método da outra classe, né? Então, existe o feature envy. Agora, features longas não, por isso que isso é falso. Tá. Qual que é uma ação de refactor por feature envy? Isso é importante vocês saberem para quando a gente for fazer uma prova. É o seguinte, saber para cada CodeSmell qual é a ação de refactoring para ele. Ou seja, se eu tenho um feature envy, qual que eu elimino esse feature envy? Se eu tiver um shotgun surgery, que é outro CodeSmell, qual que é o shotgun surgery? É aquela ideia quando você modifica uma classe, isso dispara pequenas modificações em vários outros arquivos, não é isso? Então, é outro CodeSmell. Bom, qual é a ação de refatoração que eu tenho para um feature envy, por exemplo? A ação de refatoração é o seguinte, é você fazer um push down method, por exemplo. Às vezes você pegar aquele método e descer para a classe, você entendeu? Mudar ele, tirar ele de uma classe e pôr noutra, sabe? Então, é um exemplo de você remover o feature envy. E o shotgun surgery, que é aquele CodeSmell que uma modificação numa classe impacta modificações em várias outras classes. Um exemplo de refatoração disso, sabe qual é? É você juntar classes, fazer um inline class. Então, você junta uma classe com a outra, faz um inline class. Ele pensou, então, de folgar no sábado. E aí você evita de ter que mexer em várias outras classes. Antecipar a folga, né? Segunda, terça, quarta. Então, isso a gente viu que a questão 8 é falsa, né? E então eu só falei para vocês vou só dar uma validada com você certinho, tá? Estudar para cada CodeSmell qual é a ação de refatoração dele, né? Então, mas e se antecipar a folga, entendeu? Aí eu acho que dá, mas eu vou confirmar e te ligo. E sobre a questão 9 lá? A questão 9 fala sobre extração de métodos, né? E fala que o refactoring recomendado para remover esse CodeSmell, ele está falando assim, extração de métodos é o nome que se dá ao refactoring para remover o CodeSmell método longo. Isso é verdade ou falso? Isso aí a gente até já comentou, né? Isso aí é verdade, né? O tal do extract method, né? Você extrai um método a partir de outro método. Imagina que um método está fazendo 3 coisas diferentes. Então, você pode falar, peraí, eu vou quebrar ele em 2 métodos. Eu vou fazer um extract method. Esse código aqui pode estar no outro método, né? E agora, então, para a gente finalizar aí, tem a questão 10, que é sobre clones de código. Então, ele fala lá, um clone
do tipo 4 ocorre quando existem trechos de código A e B que são semanticamente equivalentes, mas que suas implementações são baseadas em algoritmos diferentes. Bom, isso aí eu nem vou perguntar aí para vocês se isso é verdade ou falso, porque só quem já leu sobre clones de código que vai ter condição de responder essa, né? Como eu na videoaula não falei sobre tipos de clone, e nem falei o que é um clone de código, né? Então, eu aproveito a aula de hoje para responder essa questão e falar sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. O que é um clone de código? Bom, eu falei lá na videoaula que a gente tem o tal do código duplicado, que é chamado duplicated code, né? Esse duplicated code é um code smell. Então, quando às vezes um desenvolvedor pega, por exemplo, um código lá no Stack Overflow, copia ele e cola dentro da IDE de maneira idêntica, ele simplesmente reusou um código que estava lá no Stack Overflow. E ele pegou esse código para dentro da IDE e está, como se diz, às vezes muda só o nome da variável, né? Esses Ctrl+C, Ctrl+V, que pode acontecer às vezes nos projetos de software, acabam gerando código duplicado. Ou seja, código duplicado e clone de código são sinônimos. Então, só que o que acontece? Até no livro do Marco Túlio aqui, ele fala sobre isso. Então, quando você tem trechos de código que possuem código idêntico, a gente está falando de clones de código. Só que existem diferentes critérios para você definir o tipo desse clone, né? Então, basicamente, a literatura da área, a literatura científica, ela trabalha com 4 tipos de clone. Isso já está documentado. Então, você tem o clone tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4, né? Então, dado que você tem, imagine lá, 2 trechos de código, você sabe que, você está vendo, nossa, esse trecho é idêntico àquele outro trecho, parece que o desenvolvedor fez um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Beleza. Como que você classifica? Isso aqui é tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4? Bom, vamos lá, vamos para as definições. O clone tipo 1 acontece quando você tem, dado 2 trechos de código A e B, esses trechos de código, eles só são diferentes se a gente considerar comentários e espaços. Então, imagine o seguinte, num trecho de código tem comentário, no outro não tem comentário, né? Ou às vezes você tem um pouquinho de espaço a mais aqui, outro não tem tanto espaço, na hora que ele vai declarar às vezes a variável, na hora que ele vai fazer um if, lembra aquele espaço que às vezes você põe entre o if e o abre parênteses, por aí vai, né? Tem gente que põe, tem gente que não põe, então, beleza, mas isso é o clone tipo 1, ou seja, é aquele trecho de código assim, idêntico mesmo, praticamente idêntico, às vezes só não tem um comentário ali e o outro tem, coisa é idêntico mesmo. Já o tipo 2 é quando você tem 2 trechos de código que a diferença entre eles está no nome das variáveis. Então, por exemplo, você dá nomes diferentes para as variáveis, quanto que um chama de, sei lá, área total, o outro chama de total área, por exemplo. Você já mudou o nome da variável. Ou você... Enfim, os 2 trechos são idênticos, só que você muda os nomes das variáveis. É igual, você já viu aquele pessoal quando copia um trabalho do outro colega, né? E às vezes só muda o nome das variáveis? Então, esse seria o clone tipo 2, né? Imagina que o programa está funcionando, ele só muda o nome das variáveis lá, para não ficar tão na cara, o professor não ver que foi plágio, e beleza, isso seria o clone tipo 2. Qual que é o clone do tipo 3? O clone tipo 3, ele é um clone do tipo 2, né? Para ser tipo 3, ele tem que ser do tipo 2,
Só que ele tem pequenas mudanças em alguns comandos. Então, por exemplo, às vezes, num trecho de código, ele chama um método, e no outro trecho de código ele não chama o método, por exemplo, né? Mas no resto é tudo muito idêntico, muito parecido os trechos de código. Mas se você comparar lado a lado esses trechos de código, às vezes em um trecho ele chama o método, no outro ele não chama, e aí seria o tipo 3. Já o clone tipo 4, ele é o mais, digamos assim, o menos idêntico entre si, né? Porque quase que assim, você vai olhar o trecho de código A e o trecho de código B, e você olhando assim, às vezes de cara, você não consegue identificar que ali é um clone do tipo 4. Por quê? Porque ele não é ligado à sintaxe, ele é ligado à semântica. Então, vocês sabem a diferença aí de sintaxe com semântica, né? Sintaxe é a maneira como você escreve o código. A semântica é o que aquele código te retorna, qual que é o objetivo daquele método. Por exemplo, você pode implementar um algoritmo de ordenação, e a gente sabe qual é o objetivo de você implementar um algoritmo de ordenação. Ordenar um vetor, por exemplo. Você tem um vetor de números desordenado, você quer ordenar aquele vetor. Mas veja, vocês aí, quem já estudou estrutura de dados, né, já pode ter se deparado aí com os vários algoritmos de ordenação, geralmente vê nas matérias de ED1, ED2, né? Então, aí você tem lá, por exemplo, os métodos de ordenação, você tem lá o Quick Sort, o Bubble Sort, Insertion Sort, Heap Sort, né? A gente tem muitos algoritmos de ordenação. Só que cada algoritmo de ordenação, ele, vamos dizer assim, ele é diferente, ele tem sua própria essência. Porém, o objetivo é o mesmo, a semântica daqueles trechos de código é a mesma, ordenar um vetor, né? Dado um vetor desordenado, de números inteiros, por exemplo, você quer ordenar, deixar tudo em ordem crescente, por exemplo. Então, quando você tem trechos de código que contém código diferente, mas ou seja, algoritmos diferentes, mas que tem a mesma semântica, ou seja, o mesmo objetivo, isso é clone do tipo 4. Então, isso aí é só para a gente entender que existem códigos duplicados, que são code smells, e que eles, digamos assim, eles são chamados de clones, e existem 4 tipos de clones na literatura científica da área de engenharia de software. Então, aí ele fala, na 10, se o clone do tipo 4 é quando trechos de código A e B são semanticamente equivalentes, mas que as implementações são baseadas em algoritmos diferentes. Isso é verdadeiro, né, pelo que a gente acabou de ver. Você fala, tá, Eduardo, qual code smell, assim, desses que você citou na aula, qual que é o mais estudado hoje? Ainda, o mais estudado são os clones de código, é o duplicated code. Não que os outros não sejam estudados, o large class, o long method, por exemplo, mas o duplicated code, né, clones de código, tem muitos artigos na área sobre isso. Aí você fala, esse código duplicado, ele pode ser ruim, né, num projeto de software? Aí eu falo para vocês, sim, pode ser ruim. Por quê? Imagina um código que ele tem um bug dentro dele. E aquele trecho de código, você copia e cola em vários arquivos da sua aplicação. Tem desenvolvedor que faz muito isso. Ele lembra de um método que ele implementou noutra classe, vai lá, copia, cola noutra classe e às vezes modifica só um pouco, adiciona um método a mais ali, uma chamada de método. Pois então, se você tem um trecho de código que ele tem bug e você copia ele para várias partes da sua aplicação, o que você está fazendo com o seu programa? Você está propagando esse bug, concordam? O código, ele tinha um bug. Você copiou e colou em várias classes dos seus sistemas. Só que você não sabia que ele tinha um bug. Então, você propagou aquele bug, né? Então, é um exemplo de que
nesse caso, esse Code Smell pode fazer mal, de fato, para o software. Tá? Então, acho assim, por hoje é isso, né? A nossa aula. Então, eu vou colocar mais uma videoaula para vocês, e para vocês assistirem aí na segunda-feira. Vou ver se eu já libero hoje mesmo para vocês. E, bom, aí na quarta a gente volta a gente faz lá a nossa aulinha de laboratório, né? E vou ver se eu apresento, às vezes, alguma aplicação web para vocês, às vezes uma outra tecnologia, só para vocês entenderem um pouco desse universo de frameworks, né? São tantos frameworks que você acaba estudando um ali, e para você fazer seu front-end, seu back-end, mas você tem uma quantidade muito grande, né, de possibilidades para implementar, por exemplo, uma aplicação web.